Eu estava numa praia do Nordeste, não me lembro qual, foi fazer uma palestra, e eu me lembro que eu escutava, né, caminhava de manhã, antes da atividade, e eu me lembro, ouvindo o YouTube, um brasileiro que foi fazer um mestrado, um doutorado na Europa, e ele deu de frente lá com um prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel. E tinha que fazer lá um curso e tal, e eles estavam ali tentando achar uma coisa, e o prêmio Nobel falou assim para ele, vem cá, o que você tem aí na sua casa? Aí ele falou, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho um aquário. Ele falou, então faz o seguinte, o trabalho que você vai ter é identificar no seu aquário os padrões dos peixes. Procure um padrão. E o cara falou, meu Deus, como é que eu vou resolver essa parada? E aí ficou lá pensando, 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 até que um dia ele desligou a luz e ele reparou que os peixes se perfilaram. Quando ele acendeu a luz, eles se dispersaram. Então no escuro eles tinham um padrão e no claro tinham outro. Aí ele escreveu sobre aquilo, entregou para o cara deu 10 para ele. Falou, isso é ciência. Ciência é a procura de padrão, é conceituação. Né? Você procurar conceituação, você procurar sair, né, das primeiras sensações, das primeiras percepções que nós temos sobre as coisas, e a partir da conceituação você tem níveis diferentes de conceituadores. Quando eu fui várias vezes fazer aula, né, com os meus alunos, a primeira coisa que eu tentava quebrar logo de cara, é a sensação que a gente tem que a gente olha a realidade diretamente. Esse é um problema seríssimo que a gente tem em relação à relação que a gente tem com o ambiente, com a realidade. A gente não olha para a realidade diretamente. A gente olha para a realidade através dos nossos paradigmas, através de um óculos, através de uma lente que foi criada, né? Parte por nós e parte por toda a bagagem que nos trouxeram. Então, refletir e pensar sobre as sensações e sobre as percepções para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa se relacionar melhor com a realidade. Então a gente vai construindo uma relação com a realidade a partir da nossa capacidade de refletir sobre como a gente sente, como a gente pensa, como a gente age, como a gente conceitua. Essa palavra conceituar é importante. Deixa eu pegar uma frase da Ayn Rand aqui que é bem legal sobre isso. Diz a nossa querida Ayn Rand: a razão funciona integrando os dados da percepção em conceitos. Vou repetir. A razão funciona integrando os dados da percepção em conceitos. Eu não gosto muito dessa expressão razão, né? Eu prefiro reflexão sobre as emoções. Mas, de qualquer maneira, pensar de forma mais eficaz, aí eu faço a minha interpretação, é integrar a percepção em conceitos. Cienciar é conceituar. Pensar é refletir sobre as nossas sensações e percepções. Né? E aí eu botei aqui, fiz um mapeamento mental no artigo, em 3 etapas. A gente sente, a partir da sensação a gente cria uma percepção da sensação e depois a gente conceitua a percepção dando um nome para que a gente possa operar. Diz nosso querido Mark Mason, vou abrir aspas para ele: sentimentos são apenas sinalizadores, não ordens. Por causa disso, precisam ser questionados. Por causa disso, precisam ser, digo eu, né, conceituados, organizados, classificados. Basicamente, a ciência se faz no estudo, na criação de conceitos
E aí nós temos dois tipos de conceituadores. Os conceituadores, que são os conceituadores mais percepcionistas, eu tenho falado muito sobre isso, e os conceituadores padronistas. Quando a gente começa a ler um livro, você tem que logo pensar, esse cara é padronista ou ele é percepcionista? O Pierre Levy, que foi o meu primeiro grande guru, né, para que me desse, foi o meu primeiro padrinho conceitual, para que eu dissesse, cara, é aqui, por aqui que eu vou, ele é um padronista. Ele é um conceituador padronista, porque ele diz, olha, existe um padrão na história humana. Mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a mídia, mudou a civilização. Vamos ver isso? E foi para trás e mostrou. A oralidade aconteceu isso. Na oralidade era 1 para 1, na escrita foi 1 para muitos, e na internet agora é muitos para muitos. Pronto. Ele criou. Ele é um padronista. Aí você pode dizer, pô, eu não gosto dos padrões que o Pierre Levy criou. Não interessa, ele é um padronista. Diferente do Clay Shirky, que eu adoro o Clay Shirky, né? Tem umas sacadas naquela frase dele, né? Nós não temos problema de excesso de informação, mas temos um problema de filtro. Ele é um percepcionista ótimo, mas ele é percepcionista, eu tenho que dizer. E quando você vai dizer assim, quando você for basear, né, você escolhe lá o seu problema, você escolhe a sua missão fundamental, sua missão estrutural na sua vida, você vai ter que procurar conceituadores padronistas. Sem padrão, você não consegue fazer diagnósticos adequados, prognósticos e tratamentos. Sem padrão, você não consegue sair do palpite. Você não consegue sair do palpite. Você precisa padronizar. Dei um exemplo aqui no artigo, por exemplo, né? Nós temos 30 espécies de patos diferentes. Então você vai falar conceito de pato, o que é um pato, você vai classificar e depois você vai procurar os padrões de cada uma das divisões. São 6 divisões e cada uma tem os seus padrões. Aí você vai procurando os padrões e vai dizer, aqueles patos normalmente procriam de tempos em tempos, aqueles patos vivem não sei de quantos anos, e aí você então, a partir daí, você vai poder entender melhor e prognosticar. Provavelmente, aqueles patos ali vão durar tanto tempo, vão procriar em tanto tempo, e aí se você quiser atuar em cima daquilo por algum motivo, você tem os padrões. Sem padrão, você não faz nada. Então esse artigo fala do leque dos conceituadores. É por aí. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano. A 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?